Discutir política não leva a nada. Quantas vezes a gente já não foi para um bar, todo mundo discutiu a paz mundial, as resoluções do problema de economia do Brasil, a gente já chegou à conclusão sobre a solução da criminalidade no Brasil, nós já pensamos num sistema de democracia perfeito, nós já chegamos à resolução sobre o que deve ser a lei, como deve se portar o político, enfim, entre beijos, que são as conversas com as pessoas que pensam igual a nós, e os tapas, que são as conversas que nós temos com aquelas pessoas que nós não nos alinhamos muito politicamente. No fim do dia nós temos a sensação, principalmente se a gente bebeu durante a discussão e acorda no dia seguinte, mais especialmente ainda se a gente acorda com ressaca, de que não adianta discutir. Tá tudo dominado, como dizia o funk, tá dominado, tá tudo dominado. A gente não consegue fazer nada, a gente se sente impotente. Especialmente nesses dias em que a gente vê tanta iniquidade, tanto horror, tanta injustiça, tanta desigualdade, tanta falta de educação formal, de instrução, tanta falta de conhecimento, tanta falta de responsabilidade, tanta falta de compromisso. A gente olha para esse país de mais de 200 milhões de pessoas e fala: política não leva a nada, a não ser que eu queira ser um corrupto, a não ser que eu queira ser um candidato, a não ser que eu queira eleger, amarrar a minha égua na sombra, viver de sombra e água fresca em Brasília, a não ser que eu seja passível de compra, a não ser que eu esteja a fim de entrar num esquema, a não ser que eu queira que a política resolva só a minha vida e não a vida dos outros. Fatidicamente as pessoas costumam dizer que a política não dá em nada, não leva a nada. Discutir política é inútil. Esta é a primeira, porque é a mãe das outras duas grandes mentiras sobre política. E é a mãe porque ela quer afastar você do debate. Ela quer afastar todo aquele que tem ojeriza, abjeção, nojo de corrupção. Ela quer afastar da política todo aquele que está a fim de cobrar aqueles que são eleitos e que recebem muito dinheiro do contribuinte, meu, seu, de todos nós. Essa grande mentira, ela quer deixar você desanimado, desiludido, cansado. Ela quer deixar você preocupado somente com outras coisas que não seja política, para que eles possam continuar a fazer tudo aquilo que nós odiamos, especialmente na política brasileira. Dizer que discutir política não leva a nada é uma forma de corroer a democracia. E por que eu digo isso? Democracia não é votar? Eu vou lá e voto, só não vou discutir política. Mas eu vou, quando tem eleição eu vou e voto. Quando tem eleição eu coloco a foto do meu candidato e a democracia está feita. Não. Essa grande mentira de que discutir política não dá em nada, não leva a nada, não resolve nada, ela corrói a democracia justamente porque ela reduz a ideia da democracia ao voto. Ela reduz a ideia da democracia à eleição, ela reduz a ideia da democracia a respeitar a vontade da maioria que é expressada nas urnas e também é expressada nas votações do Legislativo, seja na União, lá o Federal, a Câmara dos Deputados e o Senado, que formam o Congresso Brasileiro, seja nos estados, nas Assembleias Legislativas. Ela reduz a democracia, ela reduz algo que é grandioso demais numa coisa muito pequena, uma coisa que não comporta a grandiosidade da sua essência, da sua natureza, e uma vez reduzida, ela não é mais a mesma coisa. Então, esta mentira de que discutir política não resolve nada, não leva a nada, não conserta nada, e é uma perda de tempo, eu preciso me preocupar com a minha vida, eu preciso pagar as minhas contas, fazer as minhas viagens, namorar os meus amores, curtir os meus amigos, ela torna você um
um indivíduo egoísta. E ser um indivíduo egoísta é diferente de ser individualista. O individualista é aquele que valoriza a sua condição de indivíduo, e nós vamos chegar nesse ponto. E valorizando a sua condição de indivíduo, ele valoriza no outro a individualidade do próximo. E ele reconhece a grandiosidade da individualidade de cada um, o que é diferente do egoísmo. O egoísmo beira a psicopatia, porque só a minha individualidade vale. Eu reconheço a minha individualidade e não a dos outros. E quando a gente diz que a política não leva a nada, não resolve nada, é uma perda de tempo, além de reduzir a democracia, nós reduzimos a individualidade do próximo, nós reduzimos a individualidade dos outros e crescemos apenas a nossa individualidade, ou seja, eu quero ser feliz, eu quero me preocupar comigo, cada um por si, Deus por todos. Isso é o egoísmo, porque eu não tenho mais a capacidade de me indignar com as afrontas à individualidade do outro e daqui a pouco, em algum momento, por acidente ou por plano divino ou por causalidade das minhas ações ou do meu próprio sucesso, a minha individualidade será atacada e não haverá outro indivíduo para reconhecer o valor da minha individualidade, porque certamente, sem a discussão da política, o outro também vai ter um eu egoísta e a sua individualidade vai ser a pequena e a dele será a grande. A política é importante porque ela consegue manter o valor da democracia, a chama da democracia acesa em cada um de nós, de maneira que cada um pode ser plenamente individual e, ao mesmo tempo, todas as individualidades se reconhecem, se equilibram, se respeitam e se preocupam com aqueles que suprimem a individualidade do outro através da política.